uma receita para sair dessa crise. Todos nós sabemos um caminho, apontamos um caminho, identificamos uma falha. Mas o que Deus quer, de forma coletiva, mas de uma forma totalmente individual, é tratar comigo e com você. Deus quer que você tenha um olhar para dentro de você. O Senhor quer conduzir você para uma experiência pessoal. Deus quer levar você a uma busca pessoal. Por exemplo, nós já fizemos um jejum e onde foi lido 2 Crônicas 7,14, para que nós pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados, consertar, aonde pudéssemos buscar esse arrependimento, essa mudança. Arrependimento é uma profunda... Porque você pode ter o arrependimento que nós estamos pedindo para você ter, que a gente está pregando há mais de um ano, eu prego sobre o reavivamento da santificação. Nós podemos ter esse, eu arrependo. Por exemplo, o Arthur. O Arthur é meu filho de 9 anos. Quando ele faz algo errado, ou até mesmo os mais velhos, de 17 e de 14, quando eles fazem algo errado, eu vou lá prontamente e falo para ele, vai lá e pede perdão. Aí ele vai, obedece e pede perdão. Ele pediu perdão somente porque eu mandei. Então, não houve um perdão porque ele se arrependeu do que ele fez. Então, é um ciclo que nós somos ensinados assim, desde criança, a pedir perdão sem arrependimento. E aí nós chegamos às vezes diante de Deus e pedimos perdão. Arrependimento é tristeza pelo pecado. Arrependimento é quando você fez algo que você não queria e você está com o seu coração triste, sangrando, porque você aborreceu e você está naquele momento ali buscando e clamando por misericórdia. Arrependimento é exatamente quando algo está no seu coração doendo. O que eu fiz? Por que eu fui fazer isso? É uma tristeza que bate lá dentro do seu peito. Salmo 51, Davi, ele narra muito coeso sobre arrependimento. Ele vai falar sobre as atitudes que ele teve, como ele se arrependeu e como ele clama a Deus. E dentro do que Davi clamou, no versículo 51, 10 e 11, tem uma linda oração de Davi. Davi, ele pede ao Senhor para criar algo que ele não tinha e para renovar aquilo que ele perdeu. Então, às vezes, nós temos que refletir nesse momento. Davi foi levado a uma grande crise existencial no Salmo 51. E aí, então, essa crise que Davi foi levada, foi a mesma crise que talvez Pedro viveu ao negar Jesus. E é a mesma crise que às vezes nós vivemos em situações da nossa vida, de terrível arrependimento, de não saber o que fazer. Então, Davi, diante do seu erro, da sua atitude, ele reconhece o seu estado. E aí, queridos, é interessante, eu postei esses dias sobre Pedro, um post onde eu falei que enquanto nós não fracassarmos a nossa fé, Cristo não prevalecerá. Enquanto a minha fé, na minha vida, Cristo não prevalecerá. Porque a autoconfiança que nós carregamos na nossa vida é muito forte. A autoconfiança de que nós damos conta, que eu vou conseguir, que eu sou forte, que ninguém me derruba. Nós somos mais autoconfiantes, usando o nome de Deus do que propriamente confiando em Deus. Nós temos essa essência dentro de nós. Então Davi, por ter sido ungido rei lá atrás, ele se dotou de uma confiança e de uma certa permissividade que tudo que ele fosse fazer, Deus ia abençoar. Sansão, ele estava debaixo dessa
permissividade. Ele achou que tudo que ele fosse fazer, Deus ia abençoar. Mas essa não é a verdade. E aí houve um arrependimento muito grande em Sansão, e ele pede ali uma oportunidade para Deus. Então chega alguns momentos da nossa vida que nós reconhecemos realmente quem nós somos. E Davi, no Salmo 51, verso 10 e 11, ele reconhece. E mediante a situação que Davi tramou, e diante de tantas aflições e guerras que Davi tinha, e você foi visto quando ele foi construir o templo, Deus não permitiu porque havia muito sangue nas suas mãos, ele falou com o Senhor o seguinte: cria em mim algo que eu não tenho e renova o que eu perdi. O que é que você quer que Deus cria, que você acha que você tem, mas não tem? O que é que esses anos todos, desde que você conheceu Jesus, querido, no primeiro amor, o que é que você não tem, que você achou que tinha? O que é que você tinha e você perdeu? Traições, situações dentro da igreja te magoaram, te feriram, trabalho, cônjuge. Davi reconhece uma coisa. Ele fala o seguinte: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim aquilo que eu não tenho. Criar, um ato de Deus. Só Deus tem o poder de criar. Cria em mim um coração puro. E depois ele vai falar: renova a minha alegria. Renova aquilo que eu perdi. Mortes, traições, crises. Então Davi ele pede a Deus para criar algo que ele não tem e renovar aquilo que ele perdeu. Então, há momentos da nossa vida que nós somos confrontados, levados a uma autoanálise e ter uma avaliação sincera, sabe? Falar, a gente vê aí nas lives o desejo de todo mundo falar. Mas é uma hora também de você olhar para dentro de você e construir um pensamento sobre você, como Deus está te vendo nesse momento. Como você pode santificar-se mais, como você pode usar esse kairós de Deus para mudar não só a sua vida, mas aqueles que estão ao seu redor. Pedir a Deus para criar algo que você achou que tinha, mas você não consegue ter, um domínio próprio, situações ao seu redor, e renovar coisas que o tempo lhe roubaram, coisas que as pessoas lhe roubaram, colocadas, imputadas em você. Então faça como Davi, aproveite esse momento de reflexão mundial e faça uma análise. E nesse processo de arrependimento, nesse processo de santificação que nós estamos vivendo, o texto de Ezequiel, capítulo 14, verso 1, 2, 3 e 4, diz o seguinte: algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Eterno me falou para Ezequiel: filho do homem, estes homens erguem ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puserem tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca dos seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor: arrependam-se, desviem-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel
separar-se de mim e erguer ídolos em seu coração, e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um motivo de zombaria. Eu eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Eterno. Se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Eterno, terei enganado aquele profeta, e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando do meio do povo de Israel. E o profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. E isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Palavra do soberano eterno. Então nós vemos que aqui nós não estamos falando dos ídolos feitos por mãos humanas. Nós não estamos falando de estátuas, mas estamos falando dos nossos ídolos que estão em nossos corações, que estão reinando em nossos corações. Falando dos ídolos que nós construímos na nossa caminhada. Um dos mandamentos do Senhor dos Dez Mandamentos vai dizer o seguinte, em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 6, vai dizer o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É um engano achar que somente religiosos não cometem idolatria. Idolatria é algo que nasce no coração da gente. É algo que prega na gente, que gruda, que nós colocamos coisa que nós queremos muito ou que usamos como amuleto. A Bíblia fala: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu sou teu Deus, sou zeloso. Idolatria é um pecado inaceitável na nossa fé. É uma das maiores infidelidades cristãs. Deus, Ele quer tomar o nosso coração, Deus quer que nós o adoramos em espírito e em verdade. Mas aqui em Ezequiel, capítulo 14, verso 3, a parte A vai falar: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. A idolatria já começa lá no Monte Sinai, quando eles constroem um bezerro de ouro. Ela nasce no coração, materializa-se às vezes numa imagem, numa pessoa, em algo que você constrói. Calvino disse que o coração do humano é uma fábrica de ídolos. E ídolo é aquilo que toma o lugar central da nossa vida ou que nos não deixa tomar uma decisão. E daquilo que nós damos recursos demais ou devoção demais. Aquilo que nós encontramos satisfação, prazer, amores, pode ser várias coisas que possam nos levar a ter ídolos no nosso coração. Nós sabemos que a idolatria, ela paralisa, ela é um pecado terrível. E eu quero levar você a refletir comigo exatamente sobre os ídolos que estão no seu coração, que você não sabe.
O que é o sincretismo religioso, o sincretismo espiritual? São quando nós acrescentamos uma outra doutrina à nossa doutrina. Ídolos do coração são quando nós estamos adorando a Deus no lugar certo, de forma errada. É quando nós não temos a bússola. A bússola é aquilo que dá para você a direção que você está correta. Então, muitas vezes nós podemos adorar a Deus de forma errada. Nós podemos buscar a Deus pelas nossas necessidades, mas o nosso coração, ele está cheio de ídolos. Ele está cheio de situações que nos impedem de realmente dedicar e amar a Deus como nós devemos. Nessa pandemia, líderes cristãos do mundo inteiro estão clamando por arrependimento. Mas devemos arrepender. Do que vocês que estão comigo aí, me ouvindo, o que vocês devem se arrepender? De qual situação, de qual pecado você deve se arrepender? Ou será que é só eu que tenho que me arrepender? Ou será que é só o seu vizinho que tem que se arrepender? Então, eu quero deixar algumas perguntas para você refletir. E a primeira pergunta é essa: do que eu devo me arrepender? A gente já sabe do que o Brasil, do que a Europa, do que a igreja. Mas eu, Alisson, você que está aí, a Valéria, Luciano, Zélia, meu amigo Eduardo lá dos Estados Unidos, Deus abençoe você, a Manu, as crianças, Luciano, Shelly, minha mãe. Do que nós devemos nos arrepender? Se esse é um tempo de arrependimento, então eu preciso entender o que eu preciso arrepender. O que eu tenho no meu coração para arrepender? Por exemplo, arrependimento é a profunda tristeza no coração que nos leva ao desejo de agradar a Jesus em todas as áreas da nossa vida. O arrependimento é um dom de Deus. Sem a operação do Espírito Santo em nossa vida, é impossível experimentar um arrependimento genuíno. Arrependimento envolve não somente uma mudança nas ações, mas também uma profunda mudança nas atitudes. Então, arrependimento não é mudança de latitude, é de atitude. Arrependimento prepara o coração para a habitação do Espírito Santo. O arrependimento é necessário para recebermos o enchimento do Espírito Santo que torna o nosso testemunho para essa geração. Então, o arrependimento, ele é fundamental para que possamos entender o que Deus quer da nossa vida. E se nós caminharmos um pouquinho lá em 2 Reis, capítulo 17, verso 15, você vai ver que o povo de Deus, Israel, eles seguiram ídolos inúteis. E porque eles seguiram líderes inúteis, eles se tornaram servos inúteis. Nos tornamos aquilo que nós buscamos. Eles procuraram ídolos falsos e encontraram ídolos falsos. Às vezes nós buscamos ídolos falsos porque queremos ídolos que reconhecem quem nós somos. Às vezes nós somos rejeitados por uma liderança. Esse que nos acolhe, um líder. Porque é mais fácil você entregar o seu coração a alguém que te aceita e lisonjeia do que alguém que te trata, que te confronta. Então eu quero deixar algumas perguntas para você refletir, segundo o discipulado que nós estamos fazendo com David Cornfield, baseado no texto de 2 Reis, capítulo 17. Então ele vai colocar: houve idolatria? Aqui está impensável.
está o impensável. Em vez de temer ao Senhor, eles temeram a outros deuses e serviram aos seus ídolos. No verso 8, diz o seguinte: eles seguiram a costume das nações. Nós já conhecemos um pouco da história, eu vou refletir rapidamente aqui. Lá no Egito, o povo levou algumas pessoas para sair para fora do Egito, alguns amigos. Esses amigos, chamados de populacho, fez com que o povo refletisse sobre a cebola. E no Egito tem a cebola, a comida é melhor do que vocês estão comendo aqui. Quando eles confrontaram em Números 21, o Deus falando que a comida de lá era miserável, é porque eles estavam porque havia pessoas no meio deles que estavam trazendo uma influência errada. Lá em frente ao Monte Sinai, quando eles construíram o bezerro de ouro, também foi uma influência de egípcios, adoradores de deuses feitos por mãos humanas. Quando Josué entra para dentro de Jericó, Deus dá uma ordem para que ele possa matar todo mundo, para que a cidade não sofra nenhuma influência. Josué não obedece. 400 anos depois, aqueles que ele não matou se tornaram mais numerosos do que o povo de Israel e tomaram Canaã de Israel. A Bíblia nos alerta sobre o jugo desigual. Então, culturas pagãs entraram no meio da sua cultura. Quais costumes errados entraram no seu coração? Quais são as advertências que Deus fez para você e tem feito em todos esses anos da sua vida? Seu coração, ele é um coração que se inclina à voz do Senhor. Você é uma pessoa ensinável. Você é uma pessoa que aceita, ou você é uma pessoa que tem chamada uma pessoa teimosa, resistente. E por ser uma pessoa teimosa, e aí tudo isso vai apontar para uma raiz. Qual que era a raiz? Religioso. Espiritual. É a adoração a Deus, mantendo-se firme com nossos próprios ídolos. É um coração dividido. Não entregue totalmente a Deus. É onde você reconhece as suas falhas, áreas da sua vida que você precisa mudar, e você joga para Deus, para Jesus, pedindo perdão e misericórdia, fala que Ele te entende, mas na verdade são ídolos que têm que cair na sua vida. É adorar a Deus, mas ser apegado a ídolos na sua vida. E por isso o arrependimento é necessário. Por isso a santificação é necessária. Por isso o avivamento é necessário. Por isso temos que tratar na raiz. Deus está tratando na raiz. É tão interessante, queridos, porque nós vivemos um tempo, e nesse tempo que nós vivemos, podemos olhar para a igreja de Laodiceia, retratada em Apocalipse, uma igreja cheia de orgulho espiritual. Afirma ser rica, abastada e não precisar de coisa alguma. Então Deus dá tratados ali a rigor. Uma das coisas que Deus está fazendo nesse coronavírus é quebrando essas muralhas, quebrando essa dominação que há. Porque agora você está livre para assistir a live de quem você quiser. Agora você está livre para poder vagar e ver os pastores que você quer, ouvir as músicas que você quer ouvir, assistir, fazer os cursos que você quer. Sabe, é como se Deus quebrasse um jugo, é como se Deus quebrasse algo que te prende, é como se Deus falasse assim: olha, eu estou cansado, estou mantendo minhas ovelhas cativas, prisioneiras. Em Ezequiel vai alertar sobre pastos
em que as ovelhas saem dos pastos e vão para outros pastos, porque os outros pastos são mais verdejantes. Então nós temos pastos que não são verdejantes, mas há então certos líderes que eles fazem, eles secam os seus pastos e proíbem as ovelhas de saírem. E assim as ovelhas não se alimentam, as ovelhas não se conectam com o Pai, porque estão cortadas. Aí Deus vem então e quebra esse cativeiro. E aí você tem lives, você assiste mensagens do Luiz Hermínio, você assiste de vários líderes, você assiste, né, do Felipe Valadão, do André Valadão, do pastor Márcio Valadão, você assiste de pessoas que você conhece, você assiste dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus pastores. Então você está livre para andar no discipulado. Você está livre para avançar. Então esse tempo, Deus está levando você a essa liberdade para ministrar no seu coração, para você ter mais tempo de oração, porque muitas vezes nós vamos para a igreja e o que menos se faz na igreja é orar. Muitas vezes é palavra, é petição de dinheiro, é avisos, é recados. E não há uma conexão com o Espírito Santo, não há uma conexão genuína. Então Deus, Ele permite esse tempo, Ele permite você o buscar, Ele permite você ter esse momento de comunhão, porque Ele precisa levar você a uma reflexão sobre a forma como você busca Deus. Ele quer levar você a uma reflexão que talvez você construiu ídolos no teu coração, e é necessário quebrar isso. E entenda uma coisa, ídolos no coração também não é só algo que você constrói e idolatra, mas quando você dá poder a alguém sobre você, isso se torna um ídolo. Entenda isso sim é forte. É quando você dá poder para alguém e essa pessoa te magoa, essa pessoa te fere, poder de roubar a tua paz, de roubar a tua bênção. Essa pessoa tem o poder de ídolo. Você instaurou um ídolo no teu coração que afasta Deus de você, porque Deus não pode compactuar com esse tipo de pecado. Porque Ele é a justiça, não nós somos a justiça. Então nós construímos ídolos quando damos poder às pessoas que nos feriram, de nos ferir. E essa ferida e essa mágoa nos afasta de Deus. Pessoas que nos tiram da bênção. Então nós temos que refletir, nós temos que buscar Deus. Nós temos que buscar o Espírito Santo e clamar sobre a nossa casa, sobre a minha vida, o que eu tenho feito. Quais são os ídolos que eu construí no meu coração? Então eu preciso, né, de obedecer, eu preciso de um arrependimento genuíno na minha vida. Que me conecte com o Pai, que me conecte com Deus, que Ele, né, colocar um espelho na minha vida e enxergar realmente o que eu preciso renovar, o que eu preciso mudar, o que eu preciso arrepender, o que eu preciso construir. Para que quando tudo isso acabar, irmãos, para quando a coronavírus foi embora, o Covid-19 foi embora, você não ser reprogramado pela sua mente a voltar ao mesmo caminho. Paulo fala que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo poder do entendimento, da renovação. Que Deus traga renovação na sua vida, que o Espírito de Deus traga entendimento na sua vida, que o Espírito de Deus traga alegria no teu coração. Como eu ministrei, que Deus, né, Ele quer fazer algo novo na nossa casa, no nosso coração, que hoje seria dias de coisas novas. Teve gente que até fez a barba. Por isso, irmãos amados, eu preciso de uma reflexão sincera com Deus. De tirar as minhas máscaras, as minhas imagens e entender que o pecado que eu tenho a consciência, eu confesso, mas é aquele que eu não tenho consciência. Há na Bíblia várias situações
ao engano. Várias vezes Deus leva a mostrar que o seu povo está sendo enganado. E muitas vezes esse engano vem dos sacerdotes, dos profetas, dos reis. Então Deus chama atenção por causa disso. Então eu tenho que clamar a Deus: Senhor, será que eu estou permitindo ser enganado? Quais são os ídolos que eu criei na minha vida? Ídolos podem ser coisas que você criou, ideais que você criou. Ídolos podem ser paradigmas que você criou. Pessoas que você estabeleceu na sua vida. Podem ser um ídolo no teu coração que está escravizando você, que está impedindo você de alcançar algo, uma comunhão maior com o Espírito Santo de Deus. Então muitos estão numa zona espiritual crepuscular. Há uma ambivalência da mente dupla e o adultério de um amor duplo. Assim como o Senhor levou Oséias a casar com uma prostituta e mostrar a traição do povo. Assim como nós vemos vários exemplos do adultério da nação de Israel, quando eles adulteraram de Deus. Como foi dito, é a única nação que adulterou de Deus, querido. Talvez nós temos ídolos que nos fazem adulterar na busca do verdadeiro Deus. E esse é um tempo de você poder se libertar do sistema, se libertar o seu coração de sistemas que escravizam, que roubam a tua liberdade, que roubam a tua convivência familiar, a tua convivência com os irmãos da fé. Então, queridos, precisamos nos arrepender e refletir se nós estamos apegados realmente a ídolos do nosso coração. Pois no centro desse sincretismo espiritual está o orgulho, que talvez é o pior dos ídolos que nós construímos no coração. O egocentrismo. E dentro desse orgulho e egocentrismo existe o narcisismo. Narcisismo é quando é aquela pessoa que quer que todos voltem para ela. Narciso, o síndrome de Narciso, o mal de Narciso, ele contemplou a tua face. Não, esse não é o Narciso, esse é o Édipo. Narcisismo é aquele que quer que tudo ao redor, ele entenda que tudo ao redor está girando em torno dele. Pessoas narcisistas, e nós temos que orar a Deus, e você tem que orar a Deus e perguntar a Ele se há algum complexo narcisista na sua vida, se há algum egocentrismo na sua vida, se há algum orgulho na sua vida. Querido, você tem que abrir o verbo com Deus. Você precisa abrir o verbo com Deus e pedir o Espírito Santo para falar contigo, para poder abrir o teu coração, para poder mostrar para você se há ídolos que você construiu no teu coração. Então, o rei Ezequias, no capítulo 17, Deus traz como um avivador, um renovador, um remanescente. E dentro da nossa alma há um remanescente, dado por Deus, a saber, o Espírito Santo. Ele depositou o Espírito Santo em nós, para que possamos buscar a verdade sobre nós. E assim como Davi, no Salmo 51, ele buscou a verdade sobre ele, e ele admitiu: Senhor, eu não sou puro. Cria em mim um coração puro. Ele reconheceu que perdeu a alegria. Então ele fala: Deus, renova em mim a alegria. Que nessa quarentena, que nesse propósito de você dobrar o seu joelho 3 vezes por dia e clamar a Deus, você possa incluir: Senhor, cria em mim algo que eu não tenho e renova o que eu perdi. E que o Espírito Santo de Deus possa falar contigo.
possa falar contigo aquilo que você precisa ter e aquilo que você se perdeu. Que o Espírito Santo venha trazer luz sobre os ídolos do teu coração. Que o Senhor possa ser o teu único Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça com graça e com paz, em nome de Jesus. Que você possa orar a Deus para criar algo que você não tem e renovar o que perdeu. Que esse tempo de coronavírus seja um tempo de reflexão e busca de autoanálise, para que você possa buscar de Deus que Ele te complete e te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até amanhã aqui com uma nova live. E nós estamos com o discipulado. Se você quiser participar com o discipulado, nos procure no Facebook para que você possa receber as lições e participar do momento de edificação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.